Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Bíblia. Todos os dias lendo um pouco da palavra do Senhor, leituras rápidas, fáceis, sem religiosidade. Em um ano teremos lido toda a Bíblia. Então o Senhor já te convida, venha se aproximar mais dele, venha ler a palavra de Deus, que é a boca de Deus que fala todos os dias conosco, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa caminhada. Se inscreva nesse canal, clique na playlist e inicie sua proposta a partir do dia 1º. Amém? Leituras simples, fáceis, sem religiosidade, só eu, você e o nosso Deus. Amém? Você será muito bem-vindo e será tremenda essa experiência de um ano lendo a Bíblia. Amém? Se inscreva no canal e venha caminhar conosco. Agora, antes de iniciarmos a nossa leitura no dia de hoje, vamos orar ao Senhor e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Ore ao Pai. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, quero te agradecer por mais um dia de vida. Quero te agradecer por todo o teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida desses meus irmãos e irmãs que se fazem presente mais uma vez no dia de hoje. Pai, nós reconhecemos que nós não somos merecedores de todo esse amor, mas a tua graça nos alcança a cada dia. Por isso te agradecemos, ó Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo que nós temos feito, ó Senhor, que tem te desagradado. Nos ajuda, ó Pai, a caminhar na tua presença, que nós venhamos te buscar cada vez mais, e aqui estamos mais um dia, prontos para ouvir a tua voz falar aos nossos corações. Espírito Santo, guia a nossa leitura, abre nossa mente e o nosso coração para o entendimento. É o que te pedimos no dia de hoje. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Hoje terminaremos o livro de Neemias. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 12 e hoje leremos na versão Nova Almeida Atualizada, a versão NAA. Amém? Neemias capítulo 12. Hoje finalizaremos o livro de Neemias, mais 2 capítulos, e amanhã será um novo livro, muito poderoso também. Amém? Todos encontraram os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Começa assim: estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes e os seus irmãos dirigiam os louvores. Balquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe. Eliasibe gerou Joiada. Joiada gerou Jonatas. E Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias. De Seraías, Meraías. De Jeremias, Ananias. De Esdras, Mesulão. De Amarias, Joanã. De Maluque, Jonatas. De Sebanias, José. De Arim, Adná. De Meraiote, Elcai. De Ido, Zacarias. De Gineton, Mesulão. De Abias, Zicri. De Miniamim e de Moadias, Piltai. De Bilga, Samua. De Semaías, Jonatas. De Joiaribe, Matenai. De Zedaías, Uzi. De Salai, Calai. De Amoque, Eber. De Ilquias, Asabias. De Jedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes de família Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadamiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, um coro respondendo ao outro. Matanias, Balquibuquias, Obadias, Mesulão,
Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. A dedicação das muralhas, versículo 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificavam a si mesmos e depois purificavam o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros de procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas, do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre dos 100 até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jezraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas, versículo 44. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Dando continuidade, finalizando o livro de Neemias capítulo 13. Amém? Os estrangeiros são afastados de Israel. Começa assim. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Tobias é expulso do templo, versículo 4.
Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala dos pátios da casa de Deus. E isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. A manutenção dos levitas é restaurada, versículo 10. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. A observância do sábado é restabelecida, versículo 15. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas, figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado? Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. E eu os repreendi e lhes disse: porque estão passando a noite diante da muralha. Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Condenação do casamento misto, versículo 23. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois
contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. As reformas de Neemias. Assim, eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Glória a Deus. Que o Senhor venha constantemente lembrar de nós para o nosso bem. E a sua misericórdia se renova todos os dias, não é verdade? Então, vamos adorar esse Deus, vamos agradecer, sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós temos a tendência de sempre buscar algo novo, alguma bênção, e por muitas vezes esquecemos de ser gratos por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Amém? Então vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento, por este propósito. Amém? Agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós no dia de hoje. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu santo nome. Senhor, te louvamos pela Tua grandeza, pelo Teu amor para conosco. Pai, nós não merecemos ao Senhor, mas mesmo assim o Senhor tem nos abençoado. Senhor, continua abençoando este propósito, as nossas vidas. Ó Pai, livra de nós todas as setas do inimigo que queiram vir trazer desânimo. Ó Pai, repreende todo o mal sobre a nossa vida e sobre o nosso propósito com o Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos no dia de hoje. Assim eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que o Senhor abençoe a tua vida. Amanhã teremos mais um dia, mais um encontro marcado para lermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Fique na paz, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, até a próxima leitura. Fique com Deus.